Boa noite a todos. Hoje é dia 14 de abril de 2022 e o nosso grupo, mais uma vez, nos reunimos, pelo qual agradeço a cada um dos senhores e aqueles também que possam a vir e ouvir futuramente as gravações. E hoje nós vamos complementar o terceiro capítulo, Karma Yoga. Vamos ler, então. Eu peço para que o Rubens complemente os estudos e nos oriente na noite de hoje. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos concluir o terceiro capítulo, Karma Yoga, né? E nós já vimos que esse é o capítulo onde o Arjuna inicia a exposição das suas dúvidas. No encontro passado, nós fizemos a leitura e discussão já dos primeiros versos. E nós vimos uma coisa muito importante. Nós vimos já logo no verso de abertura, a gente viu uma coisa muito interessante, que a gente estava dizendo, que é onde aquele verso possibilita que a gente contraponha o que a gente estava chamando de Varnashrama Dharma e o Shuddha Dharma, né? O Krishna Dharma. E eu disse que ia colocar isso em termos mais simples, né? Então, Varna Ashram Dharma. Quer dizer, aquela lei, né, que regula os ashrams, as relações dos grupos de família, em torno do sistema das Varnas, né, que alguns traduzem como um sistema de castas, né, embora ele seja controverso. Então, isso é o que existia na época. E eu disse que a palavra do Senhor Krishna, ele reinterpreta, ele aprofunda esse entendimento, ao mesmo tempo cumprindo e também atualizando, né? Que é o que a gente chama de Shuddha Dharma. E eu tinha dito que esse mesmo modelo, se a gente for fazer um paralelo com a cultura judaico-cristã, pode dizer que é o que aconteceu com a Torá hebraica, né? O Antigo Testamento. Ou seja, para os cristãos, é como se o Jesus, com o Evangelho, ele estivesse validando, né? Fazendo cumprir o Velho Testamento, mas também, num certo sentido, superando ou atualizando aquela mensagem. E é nesse sentido que a gente diz que o Shuddha Dharma é a superação da tradição anterior, védica, está representada pelo Arjuna. Por isso que o Arjuna está em crise, porque aqueles valores que ele sustenta e defende não davam conta dele enfrentar aquela situação nova, que para o Senhor Krishna é muito fácil de solucionar dentro desse olhar do Shuddha Dharma, né? Então, colocando assim em linguagem simples o que nós já vimos, só fazendo uma introdução antes da gente voltar para a leitura de hoje, né? A gente lembra que o Krishna ele inicia essa defesa do Shuddha Dharma e ele vai seguir tratando do conceito muito importante para fazer isso, né? Que ele chama de não ação. E aqui já começa a complicar, porque que história é essa de não ação, né? E nós depois entendemos que isso é a não ação do ego, ou seja, quando o ego silencia, né? Que o ego está totalmente sem agir, tudo aquilo que a gente for realizar, a gente vai realizar como um canal, como um instrumento. E por que essa palavra não ação é chave? Porque na tradição védica, eles entendiam esses dois caminhos. Existia a via da ação e a via do conhecimento, que era chamada também
de via da não ação. Por que via da não ação? Porque a via da ação é aquela que eu vivia na vida em família, na vida em sociedade, no mundo. E quando eu me afastava disso para realizar a busca espiritual, eu estaria ingressando na via da não ação, na busca do conhecimento, né? E essas duas vias eram tidas como inconciliáveis. Você não podia atender as duas ao mesmo tempo. E aqui é o que o Senhor Krishna vai propor com Arjuna para a solução do seu dilema. Então, a fala do Senhor Krishna, né, respondendo às dúvidas do Arjuna, vai harmonizar essas duas vias, da ação e da não ação, que eram tidas como contraditórias e mutuamente excludentes, né? Daí, inclusive, é daí que vem a ideia da centralidade desse termo tão importante para nós, né? E que nós trabalhamos um pouco no encontro passado, que é o yagna, né? Porque o yagna traz aquela ideia de um ritual védico, né? Onde você fazia um sacrifício, às vezes tinha uma oferenda e tudo mais, né? Então, a partir do 11º verso, como nós já vimos, o Senhor Krishna vai redefinir esse entendimento de Yagna, ao mesmo tempo que apresentar a sua absoluta centralidade. Uma vez que falar em não ação do ego, é a gente falar em Yagna, né? É dessa forma de ritualização onde o ego silencia, porque a gente faz nessa forma de Yagna o sacrifício do ego, num certo sentido, né? E o sacrifício aqui, como já foi muito bem explicado na nossa discussão no encontro passado, né? Que a maior forma de sacrifício é o sacrifício de si mesmo, né? E isso acontece quando nós fazemos de todas as nossas ações um ato de compaixão ou, como a gente falou aqui, de forma sintética, resumindo tudo no encontro passado, né? Como um sagrado ofício. Então, e existia também, quando o ritual védico, quando ele foi instituído, dentro da literatura ali dos Vedas, que era uma outra relação com as divindades, né? Era como se eu fizesse uma espécie de barganha com a divindade, né? Eu ofereço alguma coisa para receber outra coisa em troca. Esse é do ritual védico, né? Por isso que tem um verso, não me lembro agora, ou 13, 14, 15, por ali, né? Onde o Krishna vai dizer, com essa ideia de validar e superar, né? Que o maior pagamento que você faz para os deuses é realizar esse ritual onde o yagna se torna o sacrifício de si mesmo. Esse já é o pagamento. E por que ele fala disso de uma maneira cuidadosa? Atendendo e superando. Porque você, quando atualiza o Dharma e revela o Shuddha-Dharma, isso tem que ser feito sem ofender as pessoas mais simples com uma verdade que elas não podem compreender. Então, a sutileza do Senhor Krishna é tão grande que a sua palavra passa duas verdades ao mesmo tempo. Passa uma verdade mais superficial para atender o Varnashrama Dharma e passa uma verdade mais profunda para atender o Shuddha Dharma, né? Então, esse cuidado, como é que eu vou dizer isso? Eu não sei se eu encontro agora a melhor palavra para fazer esse fechamento, né? Mas a gente tem que lembrar, vou dar um exemplo assim simples, né?
o cuidado do Senhor Krishna, porque ele nunca se posiciona. Tem os dois lados lá, assim, vamos dizer, dos Pandavas e dos Kauravas, né? E ele é muito cuidadoso para não chocar nenhum dos lados. Tanto que quando ele toma parte na batalha, ele não toma parte ativa na batalha, né? Ele aceita ficar do lado do Arjuna, mas sem ofender o outro lado. Então, como é que ele atende os dois lados, dando a cada um o que eles querem, né? Ele deixa a força material dele com outro exército e ele, espiritualmente, fica desse lado. Mas muito mais importante do que isso, né? Ele vai ser o cocheiro de Arjuna. E aqui que começam algumas coisas assim interessantes. Ou seja, ele não toma parte na batalha, ele não faz nada que possa ofender as partes, a não ser que ele tenha que agir para restabelecer alguma lei, né? E enquanto ele faz isso, como cocheiro, ele está dando o exemplo na superação do antigo Dharma, né? Que não existe nada de inferior ou de humilhante em se fazer o trabalho de um cocheiro, mesmo ele sendo de uma casta superior. Então, aqui, com uma certa elegância, você já começa a romper essa ideia do Varnashrama Dharma, ou seja, dessa regulação social a partir das castas estabelecidas pelo sangue, pelo nascimento. Eu podia dar um outro exemplo aqui dessa mesma história, né? É que o cuidado com que o Senhor Krishna trata da história de Karna, que é o filho mais velho, é o primogênito dos Pandavas, que ele não sabe que ele é o irmão mais velho do Arjuna, né? Quer dizer, ele vai saber isso muito mais tarde só. Então, e ele vai lutar do outro lado do exército. Então, existe todo um cuidado para se respeitar toda essa lógica, até porque o Karna vai representar toda a insatisfação contra esse sistema de castas que impediu, que o humilhou, que impediu que ele assumisse certas funções, né? E que, às vezes, dentro dessa compreensão ainda, eram os próprios Pandavas que humilhavam o Karna. Então, hoje, nós vamos dar seguimento ao terceiro capítulo para perceber como é que o Krishna vai, então, aos poucos, revelando o Shuddha Dharma dentro de uma linguagem acessível ao Arjuna, porque, como nós vimos, ele faz a revelação praticamente completa no segundo capítulo, de forma sintética, mas o Arjuna, por não compreender, ele começa a fazer os questionamentos, que aqui nesse contexto são bem-vindos, porque a melhor forma de você desenvolver o seu ardor, o seu fogo interior, não é pela fé cega, pela crença irraciocinada, mas pelo contrário, é pelo exercício honesto das suas questões, das suas dúvidas. Então, é nesse sentido que a gente vai avançar nesse capítulo chamado de Karma Yoga, porque ele está tratando exatamente dessa ideia em torno do que é a ação e a não ação, como a não ação do ego. Então, eu acho que agora eu vou começar a compartilhar duas. Deixa eu compartilhar aqui para poder a gente acompanhar os versos em sânscrito, né? Nós paramos no verso 15. O Vanildo me falou que era isso, eu acho que era isso mesmo. Verso 15. Esteja ciente de que toda ação ritual origina-se do fundamento universal. O fundamento universal nasce do imperecível,
Portanto, o onipresente fundamento universal encontra-se eternamente estabelecido no sacrifício. É curioso, eu tinha esquecido, eu não gosto dessa tradução. Vou ver se eu encontro alguma coisa. Deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu só olhar aqui como é que a Glória traduz. Saiba que a ação vem do Veda, e o Veda do imperecível. Portanto, Brahman, que está em tudo, reside sempre no Yagna. Também não é a que eu gostei mais, então vamos ver como é que está aqui no texto mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui mais uma tradução. Vou passar isso aqui para o português, para ver como é que fica aqui para nós. Saiba tu que a ação vem de Brahma, e Brahma vem do imperecível. Portanto, o todo-penetrante Brahma sempre repousa no sacrifício. Eu gosto mais dessa, porque quando a Glória chama o Brahma de Veda, dá para entender o que ela quer dizer pelo sânscrito. E quando o Forenstein chama aqui do fundamento universal, também dá para entender. Mas a fonte dos Vedas e o fundamento universal é essa ideia de Brahman, né? Então eu prefiro manter essa palavra aqui, como está nessa tradução. Agora, para a gente ver a discussão um pouquinho assim, quem sabe palavra por palavra, e para a gente ir educando os ouvidos, né? Muito pouquinho, para a gente respeitar que a ideia do nosso trabalho não é aprofundar no sânscrito, né? Mas só para a gente ter um pouquinho da ideia e exercer a escuta. Eu vou colocar, então, aqui o verso no Devanagari, tá certo? Eu vou fechar o meu microfone para ficar só pelo computador. Se por acaso tiver um problema de áudio, me avisa. Karma brahmodbhavam vidhi brahmaksharamudbhavam tasmat sarvagatam brahma nityam yajne pratishtitam. Eu vou colocar mais uma vez. Karma brahmodbhavam vidhi brahmaksharamudbhavam tasmat sarvagatam brahma nityam yajne pratishtitam. Só para a gente... Percebe que na tradução aparecia várias vezes a palavra Brahma, né? Então ela está aqui, ó. Esse O, como eu falei, ó, é porque aquela coisa do que o português escrito e o falado é diferente, e o sânscrito, o português escrito e falado é igual. Então as palavras se juntam. Então era Brahma e a outra é Ud. Então Brahma e U, A mais U dá O. Por isso que aqui ficou Brahmodvan, né? Que são duas palavras juntas numa só. E aqui, ó, vê que o Brahman tem um A longo aqui, ó, A com risquinho em cima. Embora a palavra Brahman não tenha, né? Por quê? Porque a outra palavra que vem em seguida é Akshara. Então, os dois A juntos dá esse A longo aqui, ó. Está marcado aqui, né? E aqui, ó, ela aparece pela terceira vez sozinha agora, né? Então, deixa eu olhar mais uma vez a tradução aqui, só para a gente saber. Saiba tu que a ação vem de Brahma, e Brahma vem do imperecível. Portanto, todo penetrante Brahma sempre repousa em sacrifício. Eu acho esse verso assim maravilhoso, porque quando a gente fala no sacrifício do ego, quando a gente fala que a não ação é a não ação do ego, esse verso fica claro. Por que é a não ação do ego? Porque quando o ego não age, eu ajo como um instrumento de Brahman.
né? Que é de onde se origina a ação. Que Brahman, o manifestado, vem desse imperecível, né? E ele é todo penetrante, né? E ele repousa no sacrifício. Por quê? Porque a própria ação dele, como Prajapati, de criar o mundo, foi um ato de sacrifício, foi uma ação, né? Então, essa é a ideia. E só para a gente ter uma discussãozinha assim, muito só nesse verso, depois a gente não faz mais isso, mas vamos ver a análise. Só para ver aqui a análise, né? Vou escolher uma palavra aqui. Aqui, ó. Yagnye. Esse E final aqui, eu falei que dá a função sintática, né? Que a palavra nós sabemos que é Yagnya, né? Então, esse E aqui me indica tudo isso aqui, ó. Número 7, quer dizer que é um locativo. Esse 1 quer dizer que está no singular. E a palavra é masculina, né? Então, locativo quer dizer no sacrifício, né? Na adoração, quer dizer, locativo quer dizer nessa ideia de no, na, né? Então, é isso. E aqui, ó, que eu tinha falado, ó, Brahma e Akshara, né? Brahma e Akshara. Quando eu junto esse A aqui com esse A aqui, dá aquele Azinho aqui, ó, longo, né? E aqui, ó, olha só que interessante aqui, ó. Brahmo, né? Olha, A mais U, quando eu vou analisar, dá esse O aqui, ó, que aparece lá no sânscrito. E pela terminação, aqui, eu sei que é um acusativo, funciona como objeto direto ou indireto, está no singular, e aqui essa palavra é uma palavra neutra. A gente sabe que o sânscrito tem os 3 gêneros. Olha só que sofisticação. Masculino, feminino e neutro, né? Então, essa palavra aqui está no neutro. Então, pronto. Acho que a gente já pode avançar. Eu vou passar para o 3.16, mas eu vou mais uma vez ouvir o sânscrito para a gente se familiarizar. E depois eu sigo mais com a nossa leitura. Evam pravartitan chakram nanuvartayate hayaha aghayurindriya ramaha mogham partha jivati. Deixa eu olhar aqui essa vez agora, começar pela análise. Deixa eu ver se é uma coisa que eu quero notar aqui. Aqui, né? O verbo. Aqui, olha. A gente está acostumado a falar no jiva, né? O substantivo jiva. E eu falei que o sânscrito é uma coisa fantástica, porque a língua ela já é uma metáfora para a criação do universo, o Devanagari. Por quê? Porque tudo se origina do som, né? Você tem, primeiro, a reverberação do Om, e quando você forma os verbos, é a partir do verbo que você gera os substantivos e os adjetivos. Então, você vai criar os objetos a partir do verbo, né? Então, o verbo, que é viver, é esse verbo aqui, ó. Esse sinal aqui quer dizer que é um verbo, a raiz verbal. É igual de raiz quadrada o sinal, né? Então, div, é o verbo viver. E aqui ele está dizendo o tempo, né? E, que é o presente para a gente, né? Ele vive. Então, essa terminação ti quer dizer que é, para nós, no português, a terceira pessoa do singular. No sânscrito, eles chamam essa de primeira pessoa, né? Mas é aqui, ó, ele vive. Jivati, ele vive. Tá?
só para dar uma ideia assim. Dito isso, deixa eu olhar como é que ele traduz aqui esse verso 16. Deixa eu colocar no português para todo mundo acompanhar aqui, né? Aquele que não segue aqui a roda assim posta girando, que é da vida pecaminosa, regozijando-se nos sentidos, ele vive em vão, o Arjuna. Né? Então vamos ver agora como Feuerstein traduziu. A pessoa que não segue aqui nesse mundo a roda colocada assim em movimento pelo Ishvara, que vive de suas ações inadequadas e satisfaz-se somente com os sentidos, vive inutilmente. Então, alguém gostaria de fazer alguma observação ou comentário? Porque eu estou pensando em seguir, que essa parte a gente já mais ou menos já discutiu nos 2 encontros anteriores. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ô, Rubens, eu não sei se eu vou atrapalhar o fluxo aí da apresentação, mas eu tô com uma questão com relação ao início. Eu tenho a impressão que o João Carlos Gonçalves, quando ele fala da Gita, ele fala que a Gita defende a estratificação social na forma de castas. E a forma como você coloca é o contrário. Você já ouviu esse tipo de interpretação? Isso te é estranho ou não? Tem gente que entende que a Gita é um texto, é uma escritura que defende... Claro. Posso te responder? Né? Claro, claro. Esse tema é muito caro para mim. Né? Esse é exatamente o olhar do hinduísmo, né? O hinduísta. Né? E toda a minha tese, meu trabalho de tese, que foi provar a essência do Dharma, que é o Shuddha Dharma, na Gita, né? É mostrar a superação dessa visão hinduísta. Então, é claro que eu conheço esse olhar, né? E é exatamente aquela questão, existe uma lógica em se defender essa visão? Claro que sim. É exatamente como essas questões, ainda mais que é estratificado, né? Você pode dizer a questão do judaísmo com o cristianismo, por exemplo. Né? O modo como o cristão olha para Jesus e para os evangelhos não é o modo como um judeu vai olhar, ou para o Velho Testamento, por exemplo. Né? Então, aqui na Gita, como a Índia tem essa ideia de sempre você... Até o budismo virou uma expressão do hinduísmo. Você sempre reincorpora, né? A Gita passou a ser subsumida ao hinduísmo quando ela se apresentou como uma crítica feita pelos kshatriyas, né? Krishna e Arjuna, 2 kshatriyas, né? A uma tradição anterior que era sacerdotal, né? Seguia uma ritualística religiosa. E eles fazem essa apresentação, que é a emancipação da religião, para mostrar como espiritualidade. E daí vem os diferentes olhares. Eu vejo assim, e vejo que isso é uma tendência de se despregar da Índia para criar o universalismo. Por isso que no século XX, Vivekananda, Yogananda e tantos outros, Aurobindo, né, vieram até a expressão no Ocidente. Por quê? Porque eles têm que abandonar aquela ideia mais engessada da compreensão das suas próprias escrituras presente na Índia, quando ela chega ao Ocidente, para se misturar com esse materialismo, com essa racionalidade que tem aqui, ela meio que vai se tornando uma espécie não mais de Vedanta, mas de Neo-Vedanta, que é um termo que essas pessoas que você citou, eles são muito críticos com relação a esse termo, que é como se fosse uma mancha para aquela compreensão tradicional que eles têm, entendimento que eles têm de todos os textos sagrados da Índia.
E já quando essa compreensão chega aqui como Neo-Vedanta, o Neo-Vedanta é nada mais do que uma preparação para o Shuddha Dharma, né? A gente sabe que foi Subramania, por exemplo, que financiou a vinda ao Ocidente de Vivekananda. Isso tem, inclusive, documentado. Assim que, é claro que eram projetos distintos, né? Mas eram projetos que, dentro do grande plano, faz parte dessa ideia de universalização, de desprendimento. Você não tem mais uma coisa como se fosse característica de uma cultura, né, particular, mas ela é uma coisa que ganha um status de filosofia, de status de universal. Então, por exemplo, você discute hoje Platão ou Sócrates sem precisar ser grego para isso, né? E essas pessoas, com essa leitura, como você citou, né, eles vão ter assim, uma espécie de preciosismo no sânscrito e em todos os valores do hinduísmo, mas uma espécie de cegueira para entender a parte mais universalista do texto, que remete ao espírito, que remete ao coração, que remete ao Atma, e que não necessariamente se remete a Krishna como um Deus, uma pessoa, né, do Filho de Deus, para ter o mesmo status e competir com Jesus, por exemplo, né, que é como a ideia do Bhaktivedanta propõe nesse movimento. Né? Não, a ideia do diálogo da Gita era outra. Era mostrar que é o Atma que o Krishna representa, que é uma coisa universal, está para além da cultura, porque a cultura é uma expressão material ainda, está presa do nosso sangue, vamos dizer assim. Né? Agora, aquilo que está dentro de toda essa matéria, que é o coração, que é o tema da Bhagavad Gita, esse é universal. Não existe uma pessoa nesse planeta que não tenha um coração batendo no peito e ali dentro um espírito que alimenta essa pessoa. Então, quando você conversa a partir desse lugar, você está buscando a universalidade e não essas leituras que são válidas, importantes, essas compreensões mais teístas, mas todas elas são como se fossem subconjuntos de uma leitura maior e mais profunda, que é aquela que trata o texto da Gita como remetendo à ideia não pessoal, de uma divindade não pessoal, de Atma como superior. Né? E a partir daí você começa a apontar para uma superação de todas as tradições ligadas a uma compreensão védica e, portanto, politeísta, ou, no máximo, tentando uma espécie de monoteísmo, e se vangloriando disso, como é o Bhaktivedanta. E a gente não está preocupado com essas leituras, porque a leitura que se faz a partir do Neo-Vedanta é, no mínimo, de um monismo, né? Monismo de vários tipos, que a gente pode dizer. Ou seja, aquela compreensão que se afasta. Então, é verdade. Assim, eu sei que eu sou minoria nesse ambiente acadêmico que você se refere, né? Mas eu tive a oportunidade de tentar defender essa posição Shuddha, né, no podcast que a gente gravou com os representantes das tradições hinduístas, né, sobre a Bhagavad Gita. Então, tem esse podcast, né, do Estadão, do Estado de São Paulo, e é claro que ali eu sou assim, minoria, né? Mas existe esse diálogo, essa compreensão. Vamos dizer, eu tenho um diálogo muito bom sobre isso com o Dilip, embora os nossos pontos de vista sejam opostos nesse campo. Ele, por exemplo, é um defensor da essencialidade de Bhakti na Gita. Né? E, para mim, o Bhakti é uma expressão de Shraddha só. Né? Porque quando a Gita começa, o Arjuna é um devoto. Quando a Gita termina, Arjuna continua como devoto, Bhakti. Então, ela iniciou e terminou, e a condição de Bhakti não mudou nada. Mas Krishna estava descontente com Arjuna. Então, aquilo que legitima todo o diálogo e que mostra que alguma coisa aconteceu e que motivou o início e o fim da Gita, não pode ser Bhakti. Isso é um pressuposto. Mas uma qualidade muito especial de Bhakti, que é quando você sai daquele estado de Bhakti, né,
que está ali paralisado, depressivo, e de repente você vai e se enche de uma tal força, de um tal fogo, que vai um pouco além dessa compreensão de uma espécie de uma devoção cega, né? Ou de uma espécie de êxtase, ou que é um mero transe, mas que não é aquele verdadeiro fogo que te põe em contato com a verdade, né? Que é o fogo que te dá essa certeza interior, né? Esse mesmo fogo que no Ocidente você experimenta quando rompe com os dogmas, quando rompe com os falsos dogmas. É o fogo que Galileu deve ter experimentado, o fogo que Copérnico experimentou e Giordano Bruno. Com certeza, esses outros representantes, eles são representantes da leitura da Gita, que traduz a palavra Sharadá como fé. Mas eu não posso traduzir assim. Que verso que eu estou? Alguém me ajuda? 16º. 16º. É. A pessoa que não segue aqui nesse mundo a roda colocada assim em movimento por Ishvara, que vive de suas ações inadequadas e satisfaz-se somente com os sentidos, vive inutilmente, ó Partha. 17. Mas para a pessoa que permanece somente em si mesmo, satisfeita e feliz em si mesmo, certamente não há nada a ser feito. Para essa pessoa, certamente não há aqui nesse mundo propósito para agir ou não agir. Tampouco para ela existe a dependência de algum ser para a aquisição de alguma coisa. Portanto, livre de apego, sempre faça a ação que deve ser feita, pois fazendo a ação livre de apego, a pessoa alcança o mais alto. Certamente, o rei Janaka e outros alcançaram a liberação através da ação, ao menos considerando a proteção das pessoas, você deve agir. Então, aqui está claro, né? Que o Krishna... Pode falar, Vanil. Acho que você está lendo da Glória, né? Ah, verdade, eu estou lendo da Glória. Obrigado. Obrigado, Vanil. Entrei no clima dela aqui e não percebi. Vou voltar, então, para o 17, né? Porém, para o ser humano que goze somente de si mesmo, que esteja satisfeito somente consigo mesmo e esteja somente em si mesmo, nada mais resta fazer. Para ele, com efeito, nenhuma ação cumprida ou não cumprida, aqui na Terra, tem qualquer finalidade. Ele não depende de ser nenhum para finalidade alguma. Portanto, executa sempre sem apego o ato a ser cumprido, pois o homem, Purusha, que executa as ações sem apego, alcança o Supremo. Pela ação com efeito, o rei Janaka e outros alcançaram a consumação espiritual, mesmo considerando somente o bem do mundo. Mesmo considerando somente o bem do mundo, deves agir. Né? Com efeito, o que quer que faça o melhor. Isso mesmo as outras pessoas, em verdade, farão. Qualquer que seja o padrão que ele estabeleça, o mundo o seguirá. Esse verso não está muito claro para mim. Deixa eu só ver como a Glória lê esse 21. Tudo aquilo que um líder faz, as outras pessoas fazem. O que ele estabelecer como exemplo será seguido pelas pessoas. Aqui, deixa eu ver uma coisa. Nesse verso 17, eu já li até o 21, né? Eu só quero comentar uma coisa do 17, porque minhas observações estão um pouquinho mais para frente, por isso que eu estou indo um pouco rápido aqui. No verso 17,
só para mostrar como é complicado a gente fazer essa leitura e quantos são os níveis, né? Quantas camadas tem de entendimento do texto, né? Tem aqui a nota 29, ó. No finzinho do verso 17, ele diz: consigo mesmo e esteja contente em si mesmo, nada mais resta fazer. 29, né? Aí, só para notar como Feuerstein interpreta isso, né? Ele vai dizer aqui na nota 29, o adepto realizado pode agir ou não, sendo todas as suas ações executadas a partir da espontaneidade, sarraja, que nasce da sabedoria, não existe para ele o sentido de dever. E também é por isso que Krishna pode afirmar, abandonando todos os dharmas, busca abrigo unicamente em mim. Né? Quer dizer, eu não leio assim de jeito nenhum. Eu entendo o que ele quer dizer, mas eu não posso ler assim. Né? Eu entendo que essa espontaneidade, claro, que o Krishna é espontâneo. Né? Mas eu não posso aceitar, né, que ele está assim, livre de responsabilidades no mundo, ou seja, que a gente podia dizer que está vivendo como uma pessoa que não tem responsabilidades, né? E é totalmente o contrário. A responsabilidade de Krishna é absurda. É absurda. Ele recebeu a responsabilidade de atualizar e manifestar o Dharma, dar o exemplo do Shuddha Dharma. Né? Então, quando ele diz para abandonar todos os Dharmas e buscar refúgio nele, que na nossa Gita é o 25, aqui, que é o 1866, né? Esse abandonar o Dharma quer dizer exatamente abandonar aquele entendimento dogmático do que se entendia como sendo esse entendimento do Varna, Ashrama, Dharma, que se vê como Dharma, e buscar refúgio no Atma. Esse em mim quer dizer no Atma, que é onde está o Shuddha Dharma. Né? Então, não é a ideia de que você está totalmente solto no mundo, na leitura que eu faço. Né? Posso avançar? Sim. Tá. Então, 3:24. Olha só que importante isso. Se eu não agisse, esses mundos pereceriam. Eu seria o autor do caos e destruiria todas essas criaturas. Que é o 36, ele diz, né? Ah, tá. Verso 25. Assim como os insensatos executam seus atos apegados à ação, ó descendente de Bharata, assim os sábios devem agir, sem apego, desejando efetuar o bem do mundo. Que o sábio não gere uma cisão de Budi nos ignorantes apegados à ação. Que o sábio, jungido e atuante, leve os outros a regozijar-se em todas as ações. Olha aqui o que eu estava falando um pouco antes, né? Que o cuidado que a gente tem que ter no Shuddha Dharma para não ofender com a verdade, né? A gente não ofender uma outra tradição, mas respeitar a outra tradição, né? Então, o próprio Krishna seguia os protocolos do mundo. Ele só não seguia esses protocolos quando ele era obrigado a não seguir. Né? Mas sempre que possível, por exemplo, ele agiu como cocheiro de Arjuna, que foi a solução que ele deu para ficar do lado de Arjuna. Mas sempre seguindo. Qual é o protocolo do mundo? O protocolo do mundo é que você, vamos dizer, se vai ter uma guerra, né? E quando os príncipes chamam para te convocar a guerra, existem algumas regras
você precisa atender. E chegou no Senhor Krishna o representante dos Kauravas e dos Pandavas. E é óbvio que o Senhor Krishna sabia que a verdade estava com os Pandavas, mas ele não podia desrespeitar o protocolo do mundo. Então ele arruma uma forma magistral de atender aos dois lados, sem deixar de atender à verdade. Ele atende a verdade e satisfaz os dois níveis de consciência com relação ao Dharma. O nível do Varnashrama Dharma, vivido pelos Kauravas ainda, e aquele nível que estava sendo pretendido de ser alcançado pelos Pandavas, na palavra do Senhor Krishna, que iam passar a viver o Shuddha Dharma. Aí eu dou um exemplo dessa vivência do Shuddha Dharma, o casamento dos Pandavas com Draupadi. O casamento dos Pandavas com Draupadi já é uma expressão do Shuddha Dharma, né? Então, outro exemplo desse cuidado que a gente tem que ter para atualizar o Dharma sem violentar as outras compreensões sobre esse Dharma, né? Eu lembro, aqui é um exemplo que eu testemunhei pela boca de Srivajana. E as coisas que eu me lembro de Srivajana, eu vou levar comigo até a morte. Algumas coisas eu não vou esquecer nunca, né? Pequenas palavras, mas eram grandes ensinamentos. Então, por exemplo, o Shuddha Dharma, no Chile, imagina o Chile, um país extremamente conservador, um país extremamente tradicionalista, lá nos anos 20, anos 30, naquele ambiente absolutamente de um catolicismo bastante conservador, de repente surgir, né, uma manifestação assim religiosa, espiritualista, como essa que Dom Benjamin trouxe pelo contato com Subramani, com todos os instrutores da Índia, né? E o Shuddha Dharma ganha um status diferente de outros grupos ligados à autoajuda ou expressões assim pouco sérias, né? O Shuddha Dharma ganha no Chile uma personalidade jurídica e um reconhecimento, e eles foram convidados por uma cerimônia, numa embaixada, num ambiente assim, com os ministros do Chile, e o Srivajana estava ali para tratar de alguns assuntos, que eu não vou lembrar o quê, mas com relação à criação ou estabelecimento do Shuddha Dharma como uma instituição religiosa assim séria, né? E era um coquetel. Então, estavam servindo muita bebida e carnes, aquelas coisas todas, né? E Dom Benjamin estava com Dom Pio, que era o secretário dele, o assistente dele. Eu conheci muito Dom Pio, uma pessoa muitíssimo interessante. Então, quando o garçom passou muitas vezes, estava gerando estranhamento, porque parecia que você não estava participando daquela festa, daquela celebração. Você não estava participando. Então, para evitar os olhares e o constrangimento, né? E Dom Pio não aceitando nada, né? Chega uma hora que Dom Pio, quando o garçom passa, ele pega uma taça de vinho, né? E Dom Pio não bebia, né? Ele pediu para o Dom Pio pegar a taça de vinho, ele chegou bem perto do Dom Pio e disse, beba. Ele disse esse beba, né? Nem que fosse um pouquinho, uma coisa assim, mas que era a ofensa que você vai cometer ao teu corpo por beber esse pouquinho de vinho é muito menor do que a ofensa que você vai cometer com esses ignorantes que
estão presentes nessa cerimônia, se você se recusar a agir como eles agem. Então, atende esse mínimo que está ao nosso alcance atender. Então, esse é um dos exemplos do Srivajana que eu nunca vou me esquecer. E, às vezes, ele tinha essa compreensão e cedia um pouquinho quando aquilo era importante para ele avançar no que ele queria, né? Então, isso é para mostrar como é importante essa questão que o Senhor Krishna também tinha, ele que veio revelar o Shuddha Dharma, de atender também o Varnashrama Dharma. Ele atendeu os dois simultaneamente. Por isso que até hoje a gente tem essas duas leituras. Mas não tem dúvida que ele veio trazer o novo. E se a pessoa não consegue enxergar esse novo, atende pelo menos aquele pouquinho, né? Continua no nível simplesmente da religiosidade mais ingênua, mas que está bom também. Então, eu vou seguir aqui, 27. Em toda parte, as ações são executadas pelas qualidades primárias da matriz do cosmos. No entanto, o homem iludido em si mesmo pelo sentido do ego pensa: eu sou o agente. Mas o conhecedor da realidade, o Arjuna dos braços fortes, que compreende a distribuição proporcional das qualidades primárias, os 3 gunas, né, e das ações, percebendo que as qualidades primárias agem sobre as qualidades primárias, não se apega, né? Então, aqui é como é que se fala? O Augusto sabe isso melhor do que eu, né? É a teoria do Sankhya, numa certa leitura adaptada aqui à Gita, que é um Sankhya um pouco diferente, não tenha dúvida, mas é um Sankhya que está dado aqui nessa leitura. Mas o que é caro aqui para a gente entender, como é que eu traduzo isso em palavras simples, lembrando da Maria Floresta, né? O que está querendo ser dito aqui? Eu lembro uma vez eu compartilhei um videozinho num dos nossos grupos, que era uma criança assim que queria compartilhar uma experiência que ela tinha vivido sobre o que era a vida, sobre o que era o ser humano e sobre o que era o espírito. E aí ele falou, olha, o que era a morte, né? Falou, olha, é igual no videogame, né? Igual no videogame. Você está ali com o bonequinho do jogo. O bonequinho do jogo. O jogo acaba, mas você não acaba. Você pode até parar o jogo, você pode desligar o jogo, né? Mas quem morre é o bonequinho do jogo. Aí ele diz, a alma não, a alma continua, né? Quer dizer, a alma é você que alimenta dentro do game aquele bonequinho. Agora, se o bonequinho ali acreditar que é ele que está fazendo tudo, que aquele é o mundo real, né? Não percebe que aquele é a Matrix, ele está enganado, né? Então, essa criança, nesse videozinho, achei muito interessante, porque essa metáfora simples fala sobre essa ideia, né? Que aqui é dada pelo Sankhya, que às vezes o nosso grande problema é que a nossa essência ela se identifica com o bonequinho do jogo dessa vida, né? Que está presente no ego, né, para a gente. E aí a gente acha que é o ego que é o grande ator universal. Então, aqui, olha, o verso 29 vai explicar isso. Os que se deixam enganar pelas qualidades primárias da matriz do cosmos se apegam às ações das qualidades primárias, os 3 gunas, né? O conhecedor do todo não deve se perturbar, não deve perturbar os obtusos conhecedores do não todo. De novo, eu não preciso nem olhar o sânscrito rigoroso como está, porque a ideia geral está dada. A ideia é que existem vários níveis de compreensão, mesmo que você tenha uma compreensão maior, você tem que tomar cuidado para respeitar e não ofender aqueles que estão no nível de compreensão menor. Não adianta você tentar levar a sua verdade. Não, aquela verdade, num certo nível, funciona, deixa ela lá, né?
Você vai trabalhar em uma porque já é o degrau que você está. Não tem nada a ver com o degrau do outro. Que ele insiste aqui. Ou seja, o Shuddha Dharma, naquele momento, que o Senhor Krishna estava trazendo, não é para todo mundo. Ainda não é para todo mundo nesse sentido, né? Que as experiências do mundo, o nível de consciência das pessoas são múltiplos. E as pessoas vão se elegendo, elas vão se aprovando, elas vão alcançando a essência do Dharma, o Shuddha Dharma, né? É isso que o Senhor Krishna está dizendo. Enquanto você não alcança isso, você já tem aquelas outras experiências que a vida oferece para você para dar conta dessa mesma jornada que você está realizando, né? As diferentes compreensões religiosas, as diferentes crenças, as diferentes divindades. São o teu campo de experimentação para você ir se libertando gradualmente de tudo isso. Então, o verso 30. Renunciando a todas as ações em mim, com a mente voltada para a base do eu, tendo perdido toda a esperança e sem nenhuma ideia de meu, extinta a febre da ansiedade, luta. Esse versinho, até porque tem essa palavra base do eu, né? Que é o Adhyatma, ele é interessante, porque aqui já está dizendo, né? Qual é o caminho. E no verso seguinte, que é o 31, ocorre pela primeira vez no texto a palavra Shraddha, né? Sempre que os seres humanos praticarem esse meu ensinamento, firmes na fé, eu não gosto dessa tradução, pelas razões que a gente vem falando aqui, que claramente quem traduz por fé se filia a esse entendimento hinduísta ainda, essa leitura hinduísta do texto, né? E não é que fé tem vários entendimentos, né? E esse sentido único que a gente quer é aquele em que ela não contraria a razão, é aquela que não se confunde com dizer hoje eu vou fazer uma fezinha, por exemplo, vou fazer uma aposta ali, é esse modo que eu tenho de me relacionar com, né, com essa esperança de obter algum ganho, ou com você acreditar em alguma coisa, mesmo sem ter nenhum motivo racional para isso, né? Porque você foi convencido, você tem receio de enfrentar uma certa verdade. Não, essa fé não é boa para a gente. Essa fé que o Senhor Krishna veio ajudar as pessoas a superarem, né? Então, sempre que os seres humanos praticarem esse meu ensinamento com Shraddha e sem lamuriar-se, também eles serão libertados da escravidão das ações. Mas aqueles que, lamuriando-se, não seguem esse meu ensinamento, esteja ciente de que são enganados por todo conhecimento, perdidos e imprudentes. Porque até o homem de conhecimento se comporta de acordo com a sua natureza inata. Todos os seres seguem sua própria natureza. Que utilidade terá a repressão? Quer dizer, essa discussão aqui é hiper sofisticada, a gente tem que ficar voltando sempre, aprofundando, mas, de novo, você está falando de natureza inata, está remetendo aqui a essa constituição da gente também, esse vínculo com a matéria, com a Prakriti, com o Sankhya, e com o poder que os gunas têm, né? Quando a gente diz eu não vou agir, às vezes os gunas te obrigam a agir, porque isso faz parte do seu estágio, né? Mas aqui ele vai defender uma coisa, agora, logo em seguida, né? Eu vou ler mais 2 versos para a gente chegar lá. A paixão e o ódio são dirigidos aos objetos dos seus respectivos sentidos. Que ninguém caia sob o poder deles,
pois ambos são salteadores no caminho. É melhor cumprir imperfeitamente a lei própria que cumprir perfeitamente a lei alheia. É melhor encontrar a morte no cumprimento da lei própria, pois a lei alheia infunde o medo. Aqui, de novo, está o verso que gera grande polêmica e distanciamento de interpretação entre as correntes hinduístas e a corrente mais associadas ao Neo-Vedanta e ao Shuddha Dharma. Né? Então, por exemplo, aqui, lei própria, a gente já viu, né? Que é Swadharma. E a lei alheia é Paradharma. Então, isso aqui ele não está fazendo. Para os hinduístas, isso aqui é defesa ainda do Varnashrama Dharma. Porque ele está dizendo, olha, você é um guerreiro, tua obrigação é lutar como guerreiro. É melhor você fazer isso do que querer virar uma seta, como você pretendia no primeiro capítulo, que isso aí é a lei do asceta. Você é um kshatriya, você não é um brahmane, sei lá, uma coisa assim, né? Mas essa é a camada mais superficial de leitura do texto. Não é isso que o Krishna está dizendo. Ele está dizendo uma coisa muito mais profunda do que isso. Para você chegar à lei própria, que ele está dizendo aqui, é esse caminho que ele vai atender aos dois anseios que ele tem. Ele vai para a guerra, agindo pela não ação. Né? Por quê? Porque ele vai aprender a estar no mundo sem ser no mundo. Então, quando você faz isso, você verdadeiramente atende o teu Swadharma, que é muito mais do que ser um kshatriya. Porque se fosse só para ser um kshatriya, não precisava nada disso. Até porque Arjuna não é um covarde. Ele já tinha lutado muitas batalhas. Ele sabe muito bem o que é agir como um kshatriya. O desafio aqui é outro. E é isso que o Krishna está dizendo. Você vai cumprir esse desafio se você descobrir como, na sua função de kshatriya, viver o não kshatriya, o não kshatriya. Como é que você faz isso? Igual eu estou fazendo aqui, sendo o teu cocheiro. Por acaso o Krishna é cocheiro? Mas ele sabia que aquilo ali, aquela fantasia ali, ó, de pegar a rédea daquela charrete, aquilo era uma fantasia. O que de fato está acontecendo é que a divindade está revelando o Shuddha Dharma, está implantando o Shuddha Dharma no mundo. E a oportunidade foi ali ser o cocheiro, que para os hinduístas é um vexame, é uma coisa degradante. Né? Imagina um nobre atuando como um cocheiro. Isso é impensável nesse contexto do sistema de castas do hinduísmo ortodoxo, tradicional. Como é que pode isso? Mas aí o Krishna diz, não, é isso que eu estou te ensinando. Segue o meu caminho, vem comigo. Olha como eu estou fazendo. Eu não estou nem pegando em armas, eu estou agindo pela não ação. E se alia com isso que nós vamos sair vitoriosos. E mesmo que a vitória também tem um outro sentido. Mesmo que você morra no campo de batalha, está tudo certo. Né? O Senhor Jesus foi crucificado. E não está tudo certo? Ele foi vitorioso na cruz. Mas pelo que esse homem terreno é impelido a cometer pecado, mesmo inadvertidamente,
E como que coagido pela força? É uma pergunta, desculpa. Mas pelo que esse homem terreno é impelido a cometer pecado, mesmo inadvertidamente, e como que coagido pela força, ó descendente de Vrishni? Disse o Senhor bendito: este desejo, esta ira, nascido, agora ele vai falar com todas as letras, né? Do Guna Rajas, né? Todo devorador, imensamente mau, conhece-o como inimigo aqui na Terra. Vou passar direto para o 38. Assim como o fogo é envolvido pela fumaça e um espelho é obscurecido pela poeira, assim como o embrião é coberto por uma membrana, assim também esse mundo é recoberto por esse desejo. O conhecimento é ocultado por esse perpétuo inimigo do conhecedor, esse fogo insaciável, na forma do desejo, ó filho de Kunti. Então, é aquela relação que a gente tinha visto antes. A palavra desejo é kama, e está ligado com preyas, aquilo que dá prazer. Né? E toda a lógica do Shuddha Dharma, ela fazia a relação que nós vimos de Shreyas, né? A ação virtuosa, altruísta, sobre a ação prazerosa, que é da preyas. Né? Assim eu controlo o meu desejo, eu não ajo sobre o impulso do desejo, mas sobre o impulso do bem, da verdade, do Atma em mim. Né? O único desejo que é possível é aquele que não está em contradição com o Dharma, né? Mas senão você tem que atender o teu dever antes que os teus deveres, que os teus desejos. Isso é o Shuddha Dharma, né? Então é isso que o Krishna está conclamando a Arjuna, né? A ele atender a aquilo que é mais verdadeiro, né? Que dá prioridade. Os sentidos, a mente e a faculdade da sabedoria são chamados de esconderijos desse inimigo da sabedoria. Por meio deles, engana ele a essência incorporada, ocultando o conhecimento. Portanto, o Bharatasharbha controla primeiro os sentidos, abate esse mal que destrói tanto o conhecimento unitivo quanto o conhecimento distintivo. Abate esse mal. Qual mal? O verso anterior fala, o desejo, né? Kama. Ou seja, vence Kama, né? Que destrói. Ele falou conhecimento unitivo. Eu não gosto dessa tradução. É conhecimento espiritual mesmo, que a Inhana está falando aqui, né? Quanto conhecimento distintivo. É a sabedoria espiritual. Né? É aquela que você adquire na prática. Né? Aquela que vem depois em Inhana. É aquela que você constrói com a tua ação. Né? Quando você põe Inhana em prática, você alcança essa sabedoria. Quando você pratica o que você conhece. Né? São esses dois níveis. Né? Então, se uma obtida por meio de estudo, como eu falei, que é Inhana, né? Você tem lá todos aqueles cuidados, né? Lá os 6 deveres que aparecem, né, na disciplina, né? Estudo de Brahman, estudo disso, ensinar não sei o quê, né? Tudo isso você está para adquirir Jnana. Mas depois você tem que levar isso à prática, né? E é a tua intuição que vai guiar Vijnana, que é a prática, né? Por quê? Porque Vijnana já é a tua participação com aquilo que a gente chama na literatura sagrada, de Divya Chakshus, que é a visão divina, o sentimento intuitivo, a percepção da realidade. Você percebe isso quando o teu conhecimento espiritual, você como estudioso dedicado, você começa a praticar, aí você começa a despertar para essa visão que vai transformar esse conhecimento em sabedoria e atuação em ação sábia, que ela vai ser orientada a partir de outro lugar pela tua intuição. Então, esse é o caminho que o Senhor Krishna está indicando para Arjuna, né? Para que ele não se furte a essa oportunidade que a vida está dando para ele de sair desse lugar dos eruditos, está cheio de intelectual, né? Sabe sânscrito, sabe um monte de coisa,
mas que estão paralisados em jnana porque não praticam. Né? Então, deixa eu ler aqui. Então, 42, né? Dizem os sábios que os sentidos são superiores ao corpo. A mente é superior aos sentidos. A faculdade da sabedoria, que é Budi, né? É superior à mente. E ele, em verdade, é superior à faculdade da sabedoria. Né? Que é o Atma, né? Para mim. Mas aqui cada um vai achar de um jeito de outro, porque tá indicado como pronome aqui, né? Cada um pode interpretar de um jeito diferente. O próprio Feuerstein discute isso na nota 50. Mas, último verso, então. Tendo assim despertado para aquele que é superior à faculdade da sabedoria, estabilizando por meio do eu, ou Arjuna dos braços fortes, mata na forma do desejo esse inimigo difícil de subjugar. É isso aqui que é o Shuadharma que está sendo proposto. É esse o que ele está dizendo. Essa que é a grande batalha. Ele tem que vencer dentro dele. E fora você está só encaminhando. Igual ele, o Senhor Krishna, também está ali, ó, usando a maestria dele para lidar com um, lidar com o outro, e saber como agir, para ir materializando todos os conceitos e com a vida de Krishna trazer para a dialética do concreto o Shuddha-dharma. Porque a vida de Krishna é o Shuddha-dharma. Né? Ele que trouxe isso, ele materializou com a vida ao longo do Mahabharata e depois conceituou na Bhagavad Gita, o Shuddha-dharma. Então isso aí é tudo, não é uma coisa irresponsável de quem está livre e solto no mundo, de uma maneira quase que irresponsável. Então com isso eu termino. Bom, vamos lá. Alguém quer comentar algum capítulo ou algum... Não, Augusto. Não, eu não quero ser o único a falar, por favor, né? Assim, mas eu achei importante que foi a resposta de uma pergunta feita na reunião passada. A resposta foi a diferenciação entre Gnana e Vijnana, né? E hoje veio, não sei se isso tinha sido dito na aula passada, mas o interessante é a ponte entre um e outro foi a intuição, né? E eu acho que eu não sei, aí o Rubens pode comentar melhor, mas como trabalhar essa intuição, né? Através da meditação, porque a palavra darshana é visão, né? Ou seja, como é que você fala filosofia em hindi, perdão, em sânscrito, darshana, só que darshana é visão, né? Que é uma coisa, filosofia, eu sou amigo da sabedoria. A filosofia indiana, ela já é mais próxima, por exemplo, do xamanismo, que fala busca da visão, essa coisa de enxergar o invisível, né? E é engraçado que parece tão distante, mas tão próximo ao mesmo tempo, porque é só pensar aqui, que coisa de 5 metros, tem uma filha aqui embaixo, tem outra filha no mesmo quarto, são grandes, são imensos desafios essa relação, a minha postura no trânsito, ao mesmo tempo que é uma coisa parece tão etérea, tipo, é só levantar aqui que o desafio já começa, né? Olhar para a parede, tomar Coca-Cola, será que eu estou tomando demais? É tudo, né? São essas pequenas coisas, né? Enfim. Só uma coisinha, né? O capítulo é Karma Yoga, aqui nesse estágio da disciplina. Então o que ele está dizendo é silencia a ação do teu ego, né? Esse é o caminho. E se você não sabe, tem certeza o que isso significa, é Shreyas antes que Preyas, sempre, né? Buscar a maestria em cada minúscula ação. E sempre agir como instrumento da divindade. Agora, esse é um exercício o tempo todo, que todo mundo se trai, é um treino, né? Aí cada um vai ter a sua disciplina pessoal. E você falou da palavra xamanismo, que é riquíssima, tem uma série de conotações, né? Mas ela tem um problema quando a gente, às vezes,
principalmente no tratamento com a filosofia mais bem assentada, ela é vista como preconceito. Né? Então, como se colocasse esse tipo de conhecimento intuitivo como menor em relação a esse. E o meu argumento não é esse, é que ele é maior. E que os grandes filósofos, inclusive Pitágoras, que cunhou a palavra filosofia, né? Pitágoras, o sentido dele estava muito mais próximo do sentido indiano. Mas não é só no sentido xamânico que você vai ver. É nesse sentido de que você vai estar em contato com esse lugar dentro de você que te possibilita, como é que eu posso falar? Quando a gente faz na nossa vida um exercício de verdade, a gente vai ter cada vez menos certezas, né? Cada vez menos certezas. Mas mesmo assim, as decisões que eu tomar, elas vão ser cada vez mais certas e firmes. Então, cada vez mais eu vou achar que é desse tipo de visão que ele está falando, que meu cuidado aumenta, o cuidado dos iniciados é enorme, nos mínimos detalhes, né? E ele sabe cada vez mais, mas ao mesmo tempo sabe que sabe nada, mas a intuição dele, de fato, intuição como sendo aquela coisa que a gente exercita a vida toda. Todos nós temos um pouco disso. Por exemplo, na vida, qualquer pessoa que é experiente numa função, ela desenvolve aquela sensibilidade que a pessoa que é menos experiente ainda não tem. É uma compreensão, ó, quer ver, ó, vai acontecer aquilo, vai dar aquilo. Então, esse tipo de intuição que vem desse conhecimento, isso é aprimorado espiritualmente, até o ponto de isso se tornar uma espécie de acesso a um outro plano de realidade. É como eu vejo. Mas não quero falar muito, deixar os outros falarem. Eu já estou me traindo de novo. Não vou falar mais nada hoje. Eu ia falar, mas, Cássio, você pode falar depois, aí eu falo, por favor. Não, é bem rápido, meu. É, é que é isso que o Rubens falou, de quando uma pessoa exercita, assim, tem muito tempo numa função, Rubens, você tem que ter muito tempo na função, mas você tem que, para desenvolver a intuição, você tem que fazer por amor, com amor. Porque na universidade eles querem teorizar tudo, tem que estar tudo no papel, porque eles não acreditam na intuição. Porque as pessoas não agem assim, pensando no coração. Então, não adianta, você fica anos, anos, anos e isso não acontece. Então, eu falo isso porque muita coisa que eu tenho visto, até nesse curso novo que a gente vai começar no meu centro, lá no CCMN, é um curso sobre especialização em ensino, né, de ciências para o ensino fundamental. E eu tenho visto as pessoas que estão trabalhando nisso, com as teorias, e tem muita coisa que eu faço pela intuição, mas eles não acreditam nisso. Eles têm que pôr no papel, têm que estar com teoria em artigos publicados, tudo, porque não acreditam em intuição. Porque a maioria não pensa em agir assim, pelo próximo, pelo bem do outro. Então, eu acredito na intuição, mas eu acho que a gente tem que exercitar isso aqui também, no Shuddha Dharma. Só isso. Ok, obrigado. Deixa eu só fazer uma. Eu não sei como que eu vou falar isso aqui, mas entenda, por favor. É uma coisa meio. Assim, em algum momento, Rubens, você falou que existiam duas coisas e aconteciam ao mesmo tempo, duas coisas antagônicas, que Krishna estava falando, depois ele voltava, e que isso existia dentro, e ele precisava se movimentar. Depois, agora, no final, você falou alguma coisa de acontecer duas coisas ao mesmo tempo, que ele era um nobre e ao mesmo tempo era um cocheiro. Então, o que que eu estou percebendo? Assim, qual que é a minha... que eu fico assim com a cabeça meio... No primeiro capítulo da nossa Gita, ele fala de Asura Bhava e Daiva Bhava que já existem dentro da gente. E quando você vai
Guarda isso aqui, eu vou falar outra coisa. Quando você está na presença de um ser tão iluminado, tão forte como é Krishna, você não tem como tua mente fugir para outro lugar. Ela não vai conseguir, mesmo que você queira. Então, é óbvio que todas essas emoções, ela vêm ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo para você agora, porque é assim que é. E aí, ela é como que você jogasse adubo no jardim, e vem a planta e vem a erva daninha, vem tudo de uma vez, vem tudo assim, muito, muito raro. Então, o que que eu estava imaginando? Quando você começa a se afastar disso com o pensamento, é quando você começa a chegar perto da escuridão, da coisa que não seria adequada. E quando você se aproxima, por isso yoga, juntar, né, unir, fazer as coisas funcionarem juntas, né, estarem ali próximas. Ali acontece tudo ao mesmo tempo. Então, óbvio que acontece, nós somos compostos por isso, nós não somos só luz, nós somos luz, escuridão, noite, dia, medo, coragem, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, as ações, elas são divididas, assim, didaticamente, mas, assim, na prática, quando você está diante de um ser desse, você simplesmente dissolve, você simplesmente se funde, você simplesmente está no meio da jogada, não tem essa divisão. Então, por isso que eles falam, se você vai tentar dividir ou tirar o ego, você não consegue. Que nem eu falei outra vez, eliminar, né? Você falou, não, não eliminar, mas se conseguir pôr ele num tamanho adequado, você não consegue com a tua força assim. Então, agora, quando você se volta para dentro e você tem uma expressão dessa criação dentro de você, aí você começa a colocar o ego no tamanho que ele é. Porque ali acontecem outros tipos de coisas. Então, assim, às vezes a gente está conversando sobre uma coisa e vai derivando, 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 enquanto que a gente precisa trazer isso voltando para dentro de cada um de si, onde tem essa centelha, e quanto mais tempo a gente ficar ali, mais essas ações vão sair desse lugar que é o Sharadá, que é o qual você fala, e que vai ser acontecendo. Então, o que eu estou vendo que Krishna está falando para a Juna se volta para dentro para você achar esse Sharadá, e aí sim, o que você fizer está saindo daqui. Não é essas questões. Eu sei lá, deu uma enrolada assim, mas não sei se vocês entenderam o que eu falei, entendeu? Bom, eu não vou falar nada que o Vanildo falou, porque eu não entendi nada. Só entendi o final, que é para A voltar ideia era essa. mesmo, né? Tá tudo bem. Não entendi, sim. Não, eu acho que acho que o Rubens sempre é bem assertivo na fala, que não me deixa dúvida. Mas aquela história que ele contou, tem um fato que aconteceu comigo quando eu fui secretário de promoção social aqui em Franca, e na época tinham vários adolescentes dos bairros e tinha aquelas brigas de gangue, um rolo danado, pichador, um rolo danado. E eu tinha que tomar providência. E a única coisa que me veio na cabeça é o seguinte: esses moleques gostam de música, tinha um bairro habitacional aqui, um conjunto habitacional. Eu arranjei um caminhão, pus uma caixa de som, falei para eles: ó, leva a música de vocês para lá. Domingo o dia inteirinho, leva o pai, a mãe, os irmãos. E foram todo mundo para lá. Juntou lá umas 1.000 e tantas pessoas. E eu muito preocupado, porque foram jovens de vários bairros. Falei: esse trem aqui vai dar merda. E eu de longe só assistindo aquele negócio, né? Rezando para chegar de tarde e acabar aquele negócio. Mas tudo em paz, as crianças brincando, tudo bem. E de repente, eu olhando de longe, né? Um sujeito, né? Um rapaz, e eles andavam tudo com aquelas correntes, umas roupas rasgadas. Ele pegou uma garrafa de vinho, desse vinho barato, foi num lado, deu a garrafa de vinho, o cara bebeu, ele saiu, foi no outro, bebeu, foi no outro, bebeu e chegou em mim. E me olhou nos olhos, eu olhei no olho dele, ele me ofereceu a garrafa. Eu peguei a garrafa e bebi, né? Aí ele saiu, foi embora, tal.
Aí depois eu saí e encostei nele. Falei, como é que funciona esse negócio que você fez do vinho aí e tal? Eu falei, isso aqui é só para as lideranças. Eu falei, e se eu não bebesse? Ele falou, se você não bebesse, nós íamos quebrar isso aqui. Então, assim, e na hora você fala, pô, os caras, todo mundo pôs a boca nesse negócio, um vinho desse, né? Se você for seguir os padrões que você traz de ego, essas coisas, mas eu fui nessa coisa da intuição aí, né? Eu fui eu estava a serviço ali, né? De algo muito maior, que era trazer a paz, eliminar essa brigaiada que tinha. Então, assim, foi uma experiência que eu nunca esqueci. Só para partilhar isso, que é daquela história que você falou, Rubens. Ok. Hoje foi bem. Olha, queria falar que eu estou me familiarizando mais com o linguajar, com as palavras, não é? E eu achei muito interessante, foi o verso 31, que fala que aquelas pessoas que praticam este meu ensinamento, não é que são libertadas pelas ações. Então, ele explica que os ensinamentos, que essa opção, que de fato, que o Krishna apresenta nos seus pensamentos na forma de um ensinamento dado a Arjuna. Então, esse verso me tocou muito, que através dos conhecimentos, dos ensinamentos, que vem o amor, a verdade, tudo isso. Então, era isso que eu queria falar. Obrigado, dona Maria. Obrigado, moço. Eurípides. Boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos novamente juntos. Referente a esse capítulo, no meu entendimento, é o seguinte: Krishna fala de dois caminhos da realização espiritual. O caminho da sabedoria através da meditação. Quando nós nos conectamos com o Brahman, que é a fonte de toda sabedoria e amor. Então, esse caminho, a divindade, ela vai nos revelando, vai nos mostrando a potencialidade de Deus. E como nós somos filho e imagem de Deus, nós vamos seguindo esse caminho maravilhoso que é o próprio Deus manifestado. E fala também do caminho da reta ação, sem apego ao fruto da ação. Na realidade, esse caminho da reta ação é simplesmente você se tornar um instrumento de Deus. Uma vez que você tem a sabedoria e ali em contato com o Atma, que é a fonte de tudo, você então aí vai agir conforme essa sabedoria. Por isso que esses dois caminhos se tornam um só. Então, precisamente, precisamos de fazer a convergência no nosso interior, né, trazendo para a luz do Espírito os nossos conflitos, as nossas dificuldades, como agir. Que muitas das vezes nós ficamos perdidos aí, como que eu vou agir? Muitas das vezes agimos pela emoção, e não é o correto. Nós sabemos que quando nós estamos iluminados pelo Brahman, pelo Espírito, a imagem e semelhança de Deus, vai iluminar o nosso intelecto, vai iluminar a nossa mente e os nossos sentidos. Com certeza, as nossas ações serão corretas. Não resta dúvida nenhuma. Eu tenho uma certa experiência na minha vida, né, como agricultor, como cafeicultor. Uma vez, eu precisava de reformar a lavoura. E eu estava endividado. O banco me cobrando, e eu, de fato, precisaria de reformar a lavoura.
E aí eu chamei um agrônomo. O agrônomo me diz o seguinte: olha, você tem que fazer 4 adubações durante o ano. Você tem que aplicar o granulado para combater as cigarras. E ali eu via que eu não teria condições de fazer essa receita do agrônomo. Tudo bem, aí eu conversei com ele, agradeci, e ele foi embora. Eu falei, eu preciso de achar uma solução para isso. Aí eu entrei em meditação. E na meditação veio a intuição, o que eu deveria de fazer. E qual foi a intuição nessa situação? Seguinte, em vez de eu fazer 4 adubações, que seria 250 gramas de adubos em cada adubação, daria aí 1 quilo por cada pé de cafés. Eu falei, eu não tenho condições de fazer isso. Então, o que vai... Eu senti isso. A lavoura vai sentir a dificuldade que eu estou sentindo financeiramente. Então, eu peguei adubo que eu tinha lá, 250 gramas, dividi em 4 adubações. Eu pus só um pouquinho. Eu falei, no caso, a adubação, o café não vai morrer, mas pelo menos vai manter ele no ponto que o café, por exemplo, ele reagindo, os preços, e a colheita também sendo razoável, eu teria como depois reformar essa lavoura. E assim fiz. Daí deu tudo certo, o preço do café reagiu, e aí eu consegui reformar essa lavoura da forma como deveria. O que é interessante é que o agrônomo, depois ele me procurou e falou, senhor Ibis, o senhor faz de bobo para viver. Porque, na realidade, o senhor fez muito melhor do que eu, que sou agrônomo. Eu falei, não, meu querido, eu sou bobo mesmo. Mas só que eu recebi a intuição de Deus como fazer essa reforma da lavoura. Bom, esse foi um fato. O outro fato, eu tinha uma lavoura lá muito velha, ela já tinha lá uns 40 anos, né, já produzindo, e precisava reformar essa lavoura. E o fiscal do Banco do Brasil, ele estava lá seguindo, me acompanhando, o que eu estava fazendo, que eu precisaria de pagar essa dívida que tinha no banco. Aí ele viu que eu estava radicando essa lavoura, eu cortei essa lavoura com 40 centímetros do solo. Aí ele chegou, o que o senhor vai fazer com essa lavoura? Falei, eu estou cortando essa lavoura para ela brotar e formar uma nova lavoura, porque daí eu vou conseguir pagar minha dívida. Ele falou, eu duvido. Você não vai conseguir pagar essa dívida com essa lavoura. Falei, tudo bem. Falei, eu sinto. Eu não falei para ele que era através da meditação, mas através da meditação eu senti que realmente eu poderia fazer isso, que daria certo. E não deu outra. Eu fiz esse serviço e depois de 2 anos em seguida, porque ela vai ter um tempo para reformar, essa lavoura ela cresceu de uma forma extraordinária, quer dizer, ela brotou de uma forma extraordinária e deu fruto de uma forma muito, muito intensa, os frutos. E eu consegui pagar a dívida do Banco do Brasil. O que é interessante, ainda mais, que quando eu consegui fazer essa colheita e vender o café, e quando eu fui pagar o banco, eu encontro com um agrônomo na entrada do banco. Ele me diz o seguinte, falou, poxa, eu estou te procurando aí, tá? Eu falei, Zé Amélio, João Amélio, você não precisava estar me procurando. Mas eu precisava assim. Eu falei, não, eu vou te mostrar que não precisava. Vamos lá no 3º andar. Aí cheguei lá no 3º andar, que era o setor agrícola, e me disse, falei para a pessoa responsável, falei, quanto é a minha dívida aí? Ele falou, X. Eu peguei o cheque do que eu tinha vendido o café, falei, está aqui, gostou que eu tenho um troco. Aí o agrônomo olhou assim e falou, poxa, você conseguiu pagar essa dívida? Falei, com aquela lavoura que você disse que eu não ia conseguir pagar a dívida. Então, está aí.
Então, eu estou falando isso, que, de fato, essa ação que nós temos que fazer, ela precisa de passar pelo crivo do amor, do Atman. Por aí, então, nós vamos achar o caminho para resolver os nossos problemas. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Namastê. Namastê. Alguém mais? Luiz, eu posso pedir para você encerrar as atividades hoje? Você falou comigo, Vanildo? Sim, Luiz Fernando. Então, que a gente feche os olhos. Uma inspiração profunda, se dando conta que nós absorvemos energia vital, energia divina, que nos enche de vida, de amor, de paz. E lentamente colocamos nossas mãos juntas diante do coração, diante do nosso próprio amor. E quando eu junto minhas mãos, eu junto minha luz e minha sombra, que é o que eu sou. E ocupando o meu lugar em todo o cosmos, eu fico em paz, sem separatividade. E faço uma profunda reverência a todos os meus antepassados e a todos os seres. Om Namah Sri Parama Rishbhyo Yogibhyaha Subhamastu Sarva Jagatam. Que haja harmonia em todos os mundos e paz para todos os seres. Namastê. 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 Obrigado a todos. Boa Obrigado. Páscoa, bom feriado. Realmente. Igualmente. Páscoa para todos. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela noite. Cássia, depois manda aquele texto lá. Aquele texto que você leu, Cássia. Consagração do ambiente. Ah, Junto com o ovo. Tem